Paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esse tempo tão precioso que Deus nos deu esses dias. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas cada viagem que nós fazemos, como nós fizemos agora, esses 3 dias com vocês, como através de vocês, Deus, Ele nos alegra, nos sustenta. Cada conversa que nós temos, quando um irmão, uma irmã fala o que aprendeu, como as coisas aconteceram na vida, os testemunhos, a gente sai também muito edificado. Amém? Amém, gente? Fica de pé, vamos ler esse texto aqui, eu quero ler. E antes de ler, eu vou querer que você fale uma coisa. Como é um trabalho de família, eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado, e eu quero que você dê um grito assim no ouvido dela. Fala bem alto assim, ó, família. Não, gente, fala aí bem alto, fala família. É difícil, porque você não é fácil. Aleluia. Eu já vi Deus falar rápido, hein, pastor? Mas igual hoje, hein? Amém, gente? Quem é o problema da sua casa? É isso aí mesmo, tá vendo? Deus fala comigo. Pronto, já falou. Se você quiser ir embora, pode ir. Amém? Vamos ler lá? Quem vai nos ensinar hoje é uma mulher viúva. Amém? Olha lá, experiência de Noemi. Essa mulher que vai nos ensinar hoje. Leia aí para mim, Ruth 1:1, bem alto. O que está escrito lá? No tempo... E o da sua mulher, e os 2 filhos se chamavam, e essa família, e algum tempo depois, houve uma grande fome naquele país. Você vai falar para 2, 3 irmãos e vai sentar. Você fala assim, você pensa que é só você que tem problema? Fala para ele aí, senta, fala. Fala assim, você está pensando que é só você que tem problema? Quem tem problema aqui, fala glória a Deus. Então fala para o seu irmão, você é normal, irmão. Pode falar para ele aí, ó. Se você não tivesse problema, você não era o quê? Quem é casado aqui, levanta a mão. Pronto, mais problema do que um casado não tem. Queridos, nós vamos ser rápido, tá bom? Eu falei demais esses dias, até 11h30 eu termino. Fecha as portas. A sorte de vocês é que eu não prego depois das 10 horas, porque tem adicional noturno. Entendeu aí? Queridos, problemas. Esta mulher, ela morava em Belém, casa do pão. E naquele período teve uma crise na casa do pão. E esta mulher, pelo que a gente percebe no texto, ela não orou ao Senhor, ela não pediu nada de uma direção a Deus. Provavelmente, esse casal passando uma crise, 2 filhos, os 2 deitados, como nós fazemos, o negócio está feio, já vindo. Sua família é pobre, a minha é pior ainda. Se pelo menos tivesse um rico na família, é ou não é? Se alguém da nossa família ganhasse na Super Sena, vamos orar. E o que aconteceu com essa família?
tomou uma decisão. Eu quero que você fale bem alto isso aí, fala bem alto assim, ó. Saíram da casa do pão para Moabe. Fala bem alto. Eles saíram da casa do Senhor para o mundo. Presta atenção. Aquele grupo de pessoas, aquela família, tomou uma decisão. Tem problema, temos uma crise, temos fome, tem inflação, tem desemprego, tem pandemia, tem um monte de coisa, e nós precisamos o quê? Fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Então nós vamos sair da casa do pão, da presença de Deus, da casa do Senhor, e nós vamos para o mundo. E o que Deus, Ele fez eu chamar a atenção? Isso aqui, ó. Grita aí, fala bem alto, vontade de Deus, fala bem alto. Então leia lá, Romanos 12:2, leia, o que está escrito lá? E não, o que? Mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que? O que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Queridos, eu estou na igreja desde 66, e o ano que vem vai fazer 60 anos. Eu cansei de ouvir isso. Eu fiz curso de teologia e lá eu aprendi isso. Tem duas vontades de Deus. Tem uma vontade que é absoluta e tem uma vontade que é permissiva. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso aí? Amém? Então presta atenção. O que Deus vai nos ensinar nessa noite? O que eu aprendi com isso? A Bíblia diz assim, ó: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. A vontade de Deus, ela só é uma, não existe duas. A vontade de Deus, ela é absoluta. Todas as vezes que eu não obedeço à vontade de Deus, eu estou pecando. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, o que mais? E o que mais? Acabou, e agradável. Essa mulher, saindo da casa do pão e indo para Moabe, foi uma vontade permissiva de Deus ou foi desobediência? Fala alto aí, gente. Mais alto. Põe a mão no ombro do teu irmão e grita. Põe a mão e fala bem alto assim, ó: todas as vezes que você desobedecer, grita agora, o boleto chega. Quem aqui ultimamente está pagando boleto aí? Aleluia. Queridos, Deus fala para Abraão, eu vou te dar um filho, vai ser a semente, esse filho é uma herança que eu vou te dar. Fica tranquilo que a minha vontade absoluta, eu vou te dar um filho. Mas Abraão tinha uma mulher. Aleluia. Oh, glória. O que essa mulher me faz? Ó, quando Deus falou com você, você tinha 75 anos. Já passaram 10 anos, 85. Se já estava difícil fazer alguma coisa 10 anos atrás, imagina agora com 85. E nem Viagra tem. Então vamos fazer o seguinte. Está aqui a minha secretária. Amém, gente? A minha o quê? Vai com ela e faz um filho com ela, porque desse mato não sai coelho. Vontade absoluta? Vontade absoluta? Vontade permissiva? O que era? Olha para o teu irmão e fala assim: tem problema até hoje. Pode falar para ele, fala aí. Tem problema até quando, gente? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Irmão Cleiton. Se a tua mulher chegasse para você e falasse assim, ó: a secretária está aqui, desse mato não tem coelho, você pode sair aí com a Lurdinha, o que você ia fazer?
Não, é ela que está falando para você sair com ela. É ela, não sou eu não, é ela. O que você ia fazer? Você ia dizer não. Então Abraão, meu filho, ele foi feliz. Eu te louvarei. Eu vou, não é? Eu vou fazer esse sacrifício. Está vendo aí? Aí você vê um homem mandado por mulher, gente. Tem medo de falar a verdade. Amém, gente? Tem medo de falar a verdade. Aí ela quer defender ele. Irmã, é você que manda ele falar as coisas. Agora você quer fazer o que aqui? Lá em casa também é igual. E a do pastor também é igual. Aqui é tudo igual. Agora escuta, gente. Presta atenção. Quando Abraão aceita deitar com a Agar, o que acontece? Teve bênção ou teve problema? Fala alto, bênção ou problema? Deus permitiu? Não, como ele não permitiu, é desobediência. E quando você está em desobediência, você tem consequência. Quantas vezes você já desobedeceu a palavra? Quantas vezes você já fez o que não era para fazer? E você está nessa conversinha mole. Deus permitiu, não permitiu. Você está passando uma consequência da sua desobediência. Deus chega, olha só para Sansão, e ele fala assim, ó, esse menino não vai se envolver com bebida. Eu estou separando esse menino, porque a minha vontade absoluta é que ele vai chegar aqui, ó, e ele vai começar a vencer os filisteus. A minha vontade absoluta para Sansão, você vai começar a vencer os filisteus. No meio do caminho, ele se envolveu com a Dalila. Vontade permissiva ou desobediência? Fala bem alto aí, gente. Deus permitiu ele errar? Deus permitiu ele pecar? Foi preso ou não foi? E os olhos? Agora qual que é a vontade absoluta de Deus? É que você vai começar a destruir os filisteus. A hora que ele estava cego, o que ele fez? Clamou ao Senhor, me dê a última oportunidade. Lógico que Deus ia dar, porque a promessa, a vontade absoluta de Deus é que ele ia começar a vencer os filisteus. Aí Deus dá a última força para ele, e ele mata quem? Agora fala para o teu irmão bem alto aí, fala bem alto assim, ó, a consequência, fala forte, fala a consequência da desobediência é que ele morreu junto com os filisteus. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala bem alto assim, Deus quer te dar a vitória, fala para ele, mas você não pode morrer junto com o inimigo. Eu quero dizer para você que quando você obedece a palavra e você vai vencer o inimigo, você não vai morrer com ele, mas você vai voltar para casa cantando o hino da vitória. Quantos creem nessa palavra, fala glória a Deus. Então dá um grito ao seu irmão e fala assim, ó, para de ser desobediente, trem. Amém? Amém, gente? Davi pecou, saiu com a vizinha. Deus permitiu? Permitiu ele pular cerca? Não. O que aconteceu com ele? 4 pessoas da família dele morreram, porque ele deu a sentença. Quantos problemas você já teve na sua vida? E você ainda fica aí, é o inimigo, esse negócio aqui Deus permitiu. Não! A consequência das coisas que estão acontecendo na sua vida é justamente porque você pecou. E quando você peca, o boleto chega. Então Deus te trouxe nesta noite aqui para você ser esclarecido. E eu quero que você dê um grito bem alto, fala bem alto. Hoje eu vou confessar o meu pecado e Deus é misericordioso. E nesta noite Ele vai cessar na tua vida esse teu sofrimento. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Amém? Fala para o teu irmão bem alto aí, não existe vontade permissiva de Deus. Pode falar para ele aí. Amém, gente? Errei. Quem é que chega? Boleto. O que aconteceu com Abraão e Agar? Até hoje nós estamos tendo os maiores problemas por causa de uma desobediência.
Segunda coisa que eu achei interessante aqui. Olha lá, leia lá o tema bem em cima, lá em cima, lá, qual que é? Você pode falar isso mais alto? Ó, 10 anos depois, a Noemi e as noras, continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntaram: esta é Noemi? Leia o 20 aí, só para vocês terem ideia. O que diz o 20? Leia o amarelo bem alto. O que está escrito lá? Porque quem? Quem deu amargura para ela? Quem, gente? É verdade isso? Que mulherzinha sem vergonha. Fala para o seu irmão, é igual nós. Pode falar, fala, é igual nós. Você notou que a gente faz a burrada e depois a gente quer colocar a nossa culpa, ouviu, em alguém. Ó, leia aqui embaixo agora, leia, ó. Quando eu saí daqui, leia, bem alto, leia. Quando ela saiu como? Cheia. Mas então, por que me chamaria de feliz se o Deus Todo-Poderoso o quê? Quantos já estão entendendo o que Deus está trazendo para você aqui? Fala glória a Deus. Amém, gente? Bate no peito aí, fala teu nome assim, fala Zé Maria, assume os seus B.O.s. Fala bem alto aí, fala eu preciso criar vergonha na minha cara e parar de jogar culpa nos outros. A primeira a fazer isso foi Eva. Quando Deus chegou e falou assim, o que aconteceu? Ela jogou a culpa em quem? Na serpente. Quando chegou em Adão, ele jogou a culpa em quem? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ó, irmão, é tão fácil a gente jogar a culpa nos outros. Saul, ele governou 40 anos. Quantos anos? No segundo ano ele foi rejeitado. Não é no 38 não. No segundo ano Samuel falou assim para ele: vai lá em Gilgal, me espera, porque eu vou trazer o sacrifício. Aí quando ele chegou lá, o que aconteceu? Samuel atrasou, pegou o trânsito, ele começou a ver que o povo estava saindo, os filisteus estavam chegando, e Samuel, ele falou isso. O que aconteceu? Ele foi lá e apresentou o sacrifício. Samuel falou assim: o que você fez? Você não pode apresentar sacrifício. Aí ele falou assim: é que o povo estava indo embora, e os filisteus estavam chegando, e você não apareceu. Então ele colocou a culpa no povo, ele colocou a culpa nos filisteus, e colocou a culpa em Samuel. Aí Deus olhou para ele e falou assim: Samuel, fala para esse camarada que hoje está rejeitado. Sabe por quê? Em vez dele assumir o B.O. dele, ele jogou a culpa nos outros. Põe a mão no ombro do seu irmão, e eu quero que você dê um grito aí na orelha dele. Fala bem alto assim, ó: em nome de Jesus. Fala bem alto: para de jogar a culpa no governo, no cunhado, no chefe, na igreja. Fala: o problema é só seu. Eu perdi dinheiro porque meu cunhado me falou para colocar em bitcoins. Quem é o culpado? Quem é o culpado? É o cunhado. É o cunhado. Tome. Eu morava em Santo André, e uma amiga nossa lá, ela pediu para eu e a Aldaísa para a gente ser fiador. E a Bíblia fala que é para a gente ser fiador, sim ou não? Sim ou não? Mas aí eu quis dar uma aula para Jesus. Cheguei lá com ele, irmão, a gente tem que ser assim, franco com Jesus. Falei: Jesus, o negócio é o seguinte, o senhor mora no céu, é sozinho, o senhor não depende de fiador, mas aqui na terra, no ABC, todo mundo precisa de fiador, e o senhor pode ficar tranquilo que eu vou assinar. E acabou. Aleluia. O senhor fica aí com essas ideias do céu, é ou não é? Mas aqui na terra a gente precisa de fiador. Aleluia. E a Odaísa, glória a Deus.
2 anos e meio depois, quem ligou para mim? A minha amiga ou a imobiliária? Nossa, gente, como vocês sabem? Errei ou não? Errei ou não? Pequei ou não? Agora a culpa é de quem? É de Deus? É de Jesus? É de quem? Ei, irmão, eu nunca esqueço, eu estava na lavanderia, o telefone toca, aí eu olhei, eu quero falar com o José Maria, sou eu mesmo. Só, o negócio é o seguinte, você assinou o contrato como fiador de fulana de tal? Sou eu mesmo. Então eu tenho uma ótima notícia para você, pode dar. 3 condomínios atrasados e 2 aluguéis, o que você vai fazer? Na hora sim, gente, na hora. Ai, vou lá no culto da vitória, vou colocar essa mulher no culto da vitória. A hora que ela fala assim, está devendo 3 condomínios e 2 aluguéis, o que o senhor vai fazer? Vou pagar, porque eu sou burro pra caramba. Acabou. Irmão, é pagar. Você já fez a besteira. Sofra menos. Quando Natan chegou para Davi e falou assim, olha, escuta, tem uma pessoa tal que pegou uma ovelhinha de um camarada que era pobre e o rico matou, esse homem é digno de morte, é você. Aí ele falou assim, pequei contra o Senhor, acabou. Irmão, as dificuldades da tua vida vão começar a acabar quando você parar de colocar a culpa nos outros, amém? Amém, gente? E dá uma bronca no seu irmão aí, fala bem alto, o governo... Fala mais alto, o teu chefe, o teu pastor, fala bem alto, não tem culpa nenhuma das suas cabeçadas. Eu lembro em 90, o Collor entrou, eu nunca esqueço. E justo naquela época, em final de janeiro, eu comprei uma casa, 600 mil cruzados, isso, nunca esqueço. E naquela época a inflação estava 80%, 70%. As pessoas vendiam carro. Quem lembra disso? Vendia casa para colocar onde? Você lembra disso, gente? Irmão, eu comprei a casa por 600 mil. Na hora que eu estava assinando, o corretor falou assim, ó, Zé, tem uma pessoa que te dá 1 milhão. Na hora, eu acabando de pagar 600, e ele falou assim, tem uma pessoa que te dá 1. Aí eu falei, meu Deus, uma poupança de 60%, se eu aplicar quanto? 1 milhão, quanto que eu vou ganhar? Aleluia. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, o que eu quero é a minha casa. Eu simplesmente assinei o contrato. Quando o Collor entrou, 1 ano, 1 mês depois, o que ele fez? O que ele fez, gente? Se eu fosse ganancioso, eu tinha perdido o quê? Eu quero dizer para você que Deus, Ele te dá um Espírito Santo para você se livrar de coisas erradas. E nesta noite, Ele quer te dar uma grande vitória quando você reconhecer que é você que errou. Quantos entenderam isso? Fala glória a Deus. Amém, gente? Então bate no peito e fala assim, a cabeçada é minha. Fala bem alto aí, gente. Fala mais alto. Trabalhava na Scania, engenharia industrial. Para você ter uma ideia, eu dava aula, sabe aonde? Eu dava aula no treinamento da Scania, lá em São Bernardo. Me chamaram para ser cipeiro. Estava bonito, aleluia, glória a Deus, tranquilo. Meu cunhado, vocês conhecem cunhado? Conhece ou não, gente? Conhece cunhado? Quem tem cunhado aqui? Aleluia. Aí ele vai montar uma empresa e chama para eu ir o quê? Trabalhar com ele. Oh, glória. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim, até hoje o Zé está com problema com o nome. Fala para ele, fala. Amém? A culpa é de quem? Fala mais alto, gente. Irmão, quando você assumir os seus BO, você vai viver feliz. Tem gente que fica orando por um problema que é seu. Ó Deus, toca no fulano, irmão, toca em você. É você que tomou a decisão errada.
Para desse negócio. Tem pessoas que não têm condições de ser empreendedor. Hoje tem essa palavra aí, ó. Deus fez. Você nasceu para ser cabeça, você não é rabo, todo mundo é empreendedor. Você fica com esses negócios de redes sociais. Começa a empreender, e você pode ver que quando eles falam para você empreender, eles só mostram bolinho de dinheiro, 20 mil, 5, eles não colocam lá, conta para você pagar não, trem, é só dinheiro para você ficar assim, ó. Aí eles fazem curso de empreendedor, você vai lá, gasta R$1.500, e só que você não tem capacidade. E aí você quer fazer o que? Uma empresa, quer montar um comércio, mas você não tem capacidade para isso, você não é chamado para isso. Aí você vem na igreja, o pastor está pregando, Deus está no teu sonho, Deus está no teu sonho, Deus está no teu sonho. Aí você fala para a mulher, nossa bem, Deus está confirmando, oh glória. Está confirmando. E o cara só tem R$15 mil. Aluga um salão, começa a pôr as prateleiras e compra. No dia da inauguração, o diabo nem chega perto. O diabo fala assim, esses caras vão fechar e vai colocar a culpa em mim. O diabo vai tomar banho lá em Vitória. Ele fala assim, deixa eu fugir desse negócio aqui. Porque o cara não sabe nem fazer conta, quer montar uma loja. Quando estão entendendo o que Deus está falando hoje? Amém, gente? Então vamos dar um grito aí. Fala bem alto. Não existe vontade permissiva de Deus. Fala bem alto. Então grita e fala assim, ó, eu desobedeci. Fala bem alto. E grita aí, fala, a culpa é minha. A partir do momento que você entender isso na tua vida, Deus vai entrar com providência sobre a tua vida, sobre a tua família, e Deus hoje já está preparando um grande livramento para você. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Por que o Zé Maria, eu sempre estou falando isso, crente ele vive pesado, crente irmão é para viver leve. Leve, solto. Crente angustiado, pesado. Por quê? Porque você comete um erro e fala que Deus permitiu. Você faz a coisa errada e joga na vida dos outros. Não, o problema é meu. Aí o que acontece? Olha que bonito aqui que eu coloquei, ó. E agora? O que aconteceu? Aí. Agora eu pergunto para você, gente. Tem ou não restituição? Fala para mim, tem ou não? Vamos lá, Deus restitui sim ou não? Vamos lá, bem alto, Deus restitui sim ou não? Sim. Então nós vamos aprender hoje se restitui mesmo. Por isso que eu falo que crente vive pesado. Crente vive o que, gente? E não é para você viver pesado, irmão. É para você viver alegre, solto, tranquilo. Eu estou com 67 anos. As pessoas que me conhecem 30, 40 anos atrás, elas falam assim, Zé, você não mudou nada. Não é que eu não mudei nada do físico, irmão. Lógico, envelheci, lógico. Mas acontece que essa atitude de você andar de uma forma, estabelecendo, sabendo quando você erra e quando você não erra. A dependência de Deus, assumir os B.O.s. Olha aí para mim, olha só. Leia bem alto aí, Ruth 4:13. Ela pega a Ruth, a outra não quis ir, e ela chega com a Ruth na cidade. Leia lá para mim, bem alto. O que está escrito? Não, todos juntos, vamos lá. Então... Quem ficou grávida? Vamos lá, gente, quem ficou grávida? Quem aqui já foi visitar uma grávida e a mãe e a sogra estão do lado? Quem já foi? Quem já foi? Quando você vai visitar uma grávida, ou uma mãe que ganhou neném, você fala coisas boas para a sogra ou você fala coisas boas para a mãe que ganhou neném? Para quem que você fala? Fala alto. Para a mãe. Então isso é para você ver como é interessante. Agora, leia aqui o versículo 14 para você ver como não funciona. Leia lá, o que diz o 14? Leia lá. Opa! Quem ganhou neném? E as mulheres falaram para quem? Ué, que coisa de doido. Leia lá, o que elas falaram? Não, leia esse versículo, leia essa frase de novo, leia bem alto. Louvado... Meu Deus,
Noemi perdeu o marido. Ele perdeu o quê? Deus deu outro marido para ela. Ela perdeu 2 filhos. Deus deu outros filhos para ela. O que foi que Deus deu para ela para sustentar ela? Grita mais alto. Grita mais alto. Então põe a mão no ombro do teu irmão e fala bem alto isso aí. Aquilo que você perdeu. Fala forte, fala aquilo que você perdeu. Fala bem alto, Deus não vai restituir. Agora grita e fala assim, ó, mas vem coisas novas. Quantos creem nessa palavra? Fala glória a Deus. Deus não vai te restituir o que você perdeu. Toda vez que nós falamos de restituição, é o diabo que gosta. Porque para eu falar que Deus vai restituir, eu não olho para frente, eu olho para trás. E toda vez que eu olho para trás, eu não fico alegre, eu fico triste. Chegou em 50 anos, 55, 40. Poxa, perdi aquele Fusca. Nossa, que burrada que eu fiz. Estava numa firma tão boa. Aí o camarada falou que ia me pagar R$1.000 a mais. Saí, veio a crise, me mandaram embora. Nossa, sou cabeçada. Deus vai restituir. Ó Deus, Deus vai restituir. Quando eu olho para trás, eu fico feliz ou fico triste? Fala mais alto. É por isso que você está pesado, irmão. Você perdeu um monte de coisa no passado e está aí, ó. Agora isso aqui é espiritual, amém? Então você vai falar isso para o novo, para quem é solteiro e para quem é velho e tudo mais, tá bom? Põe a mão no ombro do teu irmão e dá um grito aí, fala bem alto assim, ó. Deus está trazendo para a sua vida hoje um neto para cuidar de você. Amém? Amém? Quantos creem nessa palavra, fala glória a Deus. Deus vai te dar a mesma empresa? Não, Deus vai te dar coisa nova. Deus vai te dar o emprego, vai te dar coisa nova. Ah, eu perdi o carro, Deus vai te dar coisa nova. Irmão, Deus vai te dar coisa nova. Como é que Deus vai pegar 10 anos da vida dela, gente, e encaixar agora daqui para frente? Como é que você que perdeu aí dinheiro, perdeu negócio, perdeu tudo, lá atrás Deus vai encaixar aqui? Deus, Ele é poderoso para fazer um neto aparecer na sua vida agora. Quem aqui é avô? Quem é avô? Quem é? Olha só quanto velho, meu Deus. Irmã, quantos netos a senhora tem? 2. Quantos filhos? Hã? E as 2 filhas é uma cada uma? É de uma. Como chamou o primeiro? Davi. Fala para nós aqui, irmã, a senhora que é avó. Quando chega a sua filha, seu genro e o Davi, lá na sua casa, a senhora enxerga a sua filha? Fala alta. Fala alto aí, fala. Não. Você enxerga teu genro? Enxerga o genro? Quem a senhora enxerga, irmã? Ai, vem da filhinha da vovó. A filha dela aprontou pra caramba a vida toda. Meu Deus, essa filha só me deu dor de cabeça. Mas quando chega Davi, a filha dela virou santa. Ai, a minha filha. Põe a mão no ombro do seu irmão. Fala assim, ó. As coisas novas que Deus vai te dar, vai fazer você esquecer do que você perdeu. Aleluia, aleluia. Quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus. Avô, é assim ou não é? É assim, gente? Irmão, quando chega os netos em casa, a gente nem quer saber dos filhos. Nem quer saber do quê? Dos filhos. Por quê? Porque a gente quer ver o neto. A gente quer ver o quê? Então dá um grito aí, fala assim, ó, coisa nova, fala. Quantos crê que Deus está trazendo coisa nova para você, essa nova estação? Quantos crê nisso aí? Amém, gente? Então grita aí bem alto, fala, eu creio que o neto está chegando.
só na igreja para fazer um negócio doido desse. Grita lá para mim. Eu quero que você grita só no amarelo lá. Eu sou o Senhor vosso Deus, Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. 18, dá um grito lá. E o que mais? Agora, grita lá. Quem está falando isso não é o Zé Maria, não. Quem está falando isso para a sua vida é o Senhor. É o Senhor. Hoje Deus te trouxe aqui para você parar de olhar para trás. Fala para o teu irmão aí, para de olhar para trás. Fala aí. Fala bem alto lá na frente. Fala bem alto lá na frente. Tem um neto me esperando. Amém. Você vê como Deus fala com a gente de uma maneira clara? Toda vez que eu vejo igreja que fala assim, nós vamos fazer um culto, que nós vamos fazer uma campanha de restituição. Irmão, ainda você manda a pessoa escrever no papel. Imagina a pessoa ficar escrevendo 3, 4 coisas que ela perdeu ontem. E está lá colocando, está olhando para trás. Deus hoje está mandando você olhar para onde? Dá um grito aí, para onde, gente? Ah lá, leia aí para mim, bem alto, leia. Gênesis 41, 51. Olha José. Leia lá, o que aconteceu com José? Pois, no primeiro, o nome de... E explicou, assim Deus me fez o quê? Cicatrizar. O que eu quero deixar bem claro para você aqui é o seguinte, presta atenção. É Deus que me fez. Quem é que cura a gente? Presta atenção, é Deus. É Deus. Deixa eu te falar uma coisa. José do Egito, ele esqueceu que os irmãos dele jogaram ele no buraco, sim ou não? José do Egito esqueceu que os irmãos deles venderam ele para escravo, sim ou não? Lógico, irmão, que não esquece. Tem gente que é boba. Ah, se você perdoar, você esquece. Irmão, não esquece. A raiz de amargura, ela cessa, o veneno cessa, mas a memória você não vai conseguir o quê? Esquecer. Amém? Amém, gente? Agora, qual é o teu problema? O teu problema é que você fica olhando para uma coisa que não vai te dar futuro. Quando esse camarada chegou lá, o que ele fez? Saiu de casa, saiu. Para onde eu vou? Vou trabalhar com Potifar. Olhou para trás? Não. Falei assim, eu vou começar a fazer o melhor, fazer o melhor, fazer o melhor, fazer o melhor. O que aconteceu? A mulher de Potifar se engraçou com José. Qual que é seu nome? Carlos, conta aqui para nós. Quando alguém vai lá na sua casa para pintar, né? Que vai fazer um trabalho assim lá na tua casa, você fala assim para o cara, ó, você pode mexer em tudo aí, mas você não mexe na minha mulher. Você já falou isso? Você nunca falou isso? Você está vendo como são, você está vendo, irmãos, como são os detalhes na Bíblia que faz toda a diferença? Qual é o homem, quando chega alguém para trabalhar em casa, ele fala assim, você pode mexer aí, menos na minha mulher. Potifar fez isso. Chegou José, ó, gado você pode mexer, em casa você pode mexer, aqui você pode mexer, você só não vai mexer em quem? Fala para o teu irmão assim, Potifar sabia que a mulher dele era piriguete. Ele não era para matar José, sim ou não? Era ou não era? Mas por que ele não matou? Porque ele confiava em José e não na piriguete. Vocês estão vendo como faz todo o detalhe, irmão? Vocês estão vendo? Uma frase no versículo faz toda a diferença. Ele falou assim, opa, eu não mexi na sua mulher. Ele falou assim, eu sei, mas para não ficar ruim aqui no meu pedaço, eu vou te prender. Era para me matar, mas eu vou fazer o quê? Aí ele sai da casa de Potifar, vai para onde? Para a prisão. Chega lá, ele é o cabeça também. Eu quero dizer para você que os processos que Deus coloca na tua vida são para você crescer. Amém? Amém, gente? Põe a mão no ombro do seu irmão e fala bem, aguenta firme. Fala, aguenta firme. Fala bem, logo, logo o rei vai te chamar. Pode falar. Amém, gente?
Quantos creem nisso aí? Fala glória a Deus. Olha só, primeiro cicatrizou, agora grita aí para mim esse versículo aqui, ó. E o segundo, vamos lá, todos juntos. E o chamou o quê? Porque disse: Deus me fez. Uau! Quem é que vai fazer você ser curado nessa noite? E quem é que vai fazer você crescer? Não é a tua competência, não é as tuas conexões. Quem vai trabalhar na tua vida é o Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas na sua vida. Amém, gente? Amém? Então faz assim, bate assim, fala assim: nesta noite, fala forte, nesta noite, Espírito Santo, gera na minha vida, fala bem alto, Manassés, eu quero sair daqui cicatrizado. E quando você é cicatrizado, quem vai ser gerado? Efraim. Faz assim, ó, faz todo mundo, faz assim, ó, fala a partir de hoje. Fala assim: a minha vida vai acontecer isso. Quantos creem nisso aí, gente? A tua vida espiritual, você vai começar a crescer. A tua vida emocional, a tua vida profissional que está amarrada, estava amarrada, hoje Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus deu coisa velha para José ou deu coisa nova? Fala mais alto. Deu coisas o quê? Agora olha que bonito, enquanto ele trabalhava com as coisas novas, Deus foi curando ele das coisas do quê? Porque são as coisas novas que vai fazer você ser curado para a glória de Deus. Olha lá, que bonito aí, ó. Leia aí para mim, bem alto, Gênesis 41, 38, o que é que diz lá, gente? Tu estarás sobre... E o que mais? Somente eu serei maior que... E disse mais a Faraó a José, o que ele disse? Vês, aqui te tenho posto sobre o quê? E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs aonde? Na mão de... E o fez vestir do quê? Roupas. E pôs o quê, gente? Você vê como o rei é bobo, né, gente? Rei é bobo, né? Você viu como o rei é bobo? No trono, só eu vou ser maior que você. Mas ele ouvia quem? Fala alto aí. Quem mandava no rei? É isso que Deus vai fazer com você. Deus vai te colocar em posições novas. Aquilo que você perdeu ontem, que tirava os teus sonos até hoje, a partir de hoje não vai tirar mais. E vocês casais, para de ficar acordando 3 horas da manhã para ficar falando de ontem. Nossa, bem, que borrada, hein? Meu Deus, a gente não recuperou até agora. Oh, meu Deus, não sei o que você foi. E aí a pessoa começa o quê? A ficar envolvida com o passado. Não larga. Você comprou um terreno, comprou, perdeu. Todo parente que chega na tua casa, você leva no terreno. Isso era meu. Isso era meu. Está olhando para onde? Está olhando para onde? Eu falei isso aqui, esses dias vou falar de novo, que eu vi que teve muita gente que não veio. Teu cunhado, teu irmão está te devendo R$1.000. Sabe há quanto tempo já faz? 3 anos. Fala para o seu irmão, não vai pagar. Fala para ele, fala. Não vai pagar, irmão. O cara está devendo 5.000 para você, quantos anos? Fala para o teu irmão, não vai pagar. Fala aí, ó. E sabe quem sofre? Você, porque você acompanha o endemoniado nas redes sociais. Você fala, meu Deus, o meu irmão indo para a Bahia com o meu dinheiro. É com o meu dinheiro. Com certeza é com o meu dinheiro. Meu cunhado trocou de carro, pastor. É com meus R$1.000. Olha como o teu R$1.000, irmão, tá multiplicando. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala uma palavra boa. Fala assim, ó, nesta noite tem coisa nova para a tua vida. Fala bem alto, perdoa a dívida, porque Deus está preparando o melhor dessa terra para você.
Amém? Então você vai fazer o quê? Liga para o teu cunhado, liga para o teu irmão. Ó, sabe aquele dinheiro que você está devendo? Você não está me devendo mais. Está o quê? Perdoado. Esquece esse negócio. Fica aí, ó, gemendo por causa de uma coisa que você não vai receber. E Deus está querendo que você saia daqui leve. Como é que você vai sair daqui hoje? Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Amém, gente? Amém? Amém? Olha que eu coloquei lá. Fala bem alto aí. Quebrar retrovisor. Dá um grito aí. Fala, quebrar o quê? Você pode falar isso mais alto? Quebrar o quê, gente? Não olhar para onde? Quando você tem retrovisor, para que serve? E quem é maior? O para-brisa ou o retrovisor? E na tua vida, o que está sendo maior? Tem gente que não tem nem mais para-brisa. O carro seu, só é olhar para onde, gente? Então hoje vai ser dia de descarrego. Mais um dia da Universal. Quantos nessa noite quer quebrar esse para-brisa? Quer quebrar esse retrovisor? E Deus vai te dar um para-brisa novo para você olhar para frente. Amém, gente? Ó, olha aqui, ó. De madrugada os anjos insistiram com Ló dizendo: arrume-se depressa, pegue a tua mulher e as tuas filhas e saia. Leia o 17 para mim aí, gente, bem alto. E o 26, leia bem alto. Então um dos anjos disse a Léo, o que ele disse? E o que mais? E o que mais? Se não, leia o 26 bem alto lá. O que é que diz o 26? Você já pensou, você já analisou que a tua vida está uma estátua? Você não tem projetos novos, você não tem amigos novos, você não tem relacionamentos novos, você não tem projetos novos. Você notou que a tua vida espiritual, o teu ministério está estagnado. Você já notou que tudo na sua vida parou? Parou, você não percebeu, mas você está uma estátua de... É isso aí. Agora, qual é a diferença da mulher de Ló e de você? É que a mulher de Ló virou estátua de sal e não teve como reverter. Agora, você é uma estátua hoje, mas você veio num lugar que tem um Jesus, que Ele é poderoso para te encher do Espírito Santo, e coisas novas vão acontecer na sua vida. Quantos creem nisso aí? Fala glória a Deus. Então olha para o teu irmão aí e fala assim, ó, o Espírito de Deus vai dar vida para nós hoje. Fala para ele aí, gente. Amém? Olha lá, leia bem alto isso aí para mim, leia bem alto. O que está escrito lá? E é claro, irmãos, que... Porém, uma coisa o que ele faz? E avanço para onde? Então hoje Deus está mandando você avançar para onde? O que Paulo fez? Quebrou o retrovisor. Porque você imagina se ele não tivesse quebrado o retrovisor. Batia nos crentes, matava os crentes. No dia que Estevão morreu, ele estava lá segurando as roupas. Agora você imagina, se ele não alcança o perdão de Deus, como é que ele ia subir num púlpito para pregar? Como é que ele ia falar de Jesus com todos esses problemas? Então eu quero dizer para você que você veio no lugar certo. Hoje você entrou naquela porta com uma mala e com um peso, mas a hora que você sair daquela porta, você vai sair leve para a glória de Deus. E dá um grito para o seu irmão, fala bem alto lá na esquina, fala para o seu irmão, tem um neto te esperando, pode falar para ele aí, ó. Amém? Amém, gente? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu quero que você leia isso aqui. Irmão, quando você começa a ler a Bíblia, eu fico encantado com os detalhes. Encantado. Vamos ler lá, gente. Jó 1:2. Leia lá para mim, bem alto. O que é que diz Jó 1:2? Vamos, todos juntos, vamos lá, forte, vamos lá. Aí no 3, ó, do 2 vai para o 3. Ó, do 2 vai para onde? Então presta atenção, ó. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Pronto, normal, acabou. Não tem detalhes.
3, e o seu gado era de 7.000, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 tal. Jó perdeu tudo ou não? Vamos, gente, perdeu tudo? Perdeu ou não? Deus restituiu? O quê? Deus restituiu, gente? Olha aqui, olha, para vocês entenderem isso. Ó, leia 42:12 agora, ó. Lá no 1, ele perde. No 42:12, leia bem alto lá. O que é que diz? E assim abençoou. Leia de novo para guardar. Vamos lá, forte, leia. Assim. Cutuca seu irmão aí, fala bem alto assim, está vindo bênção maiores. Pode falar para o teu irmão aí. Quantos crê que está chegando bênção maior para você? Vai chegar um salário melhor, vai chegar para você um ministério melhor, vai chegar para você um relacionamento melhor. Quantos crê nisso aí? Fala glória a Deus. Deus restitui ou te dá coisa nova. Agora olha lá, olha que coisa interessante. Ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu quanto para ele? Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu quanto para ele? 500 juntas de boi, Deus deu quanto para ele? Então Deus não te devolve o que você perdeu. A capacidade e a bênção de Deus é maior. Ele sempre vai te dar a mais. Agora você quer ver uma coisa? Os detalhes da palavra? Leia aí para mim agora, ó, o versículo 13. Olha o 13 agora, leia o 13. O que está escrito lá? Também teve. Leia lá 1:2. O que nós tem lá? E nasceram. Agora leia aqui, ó, o 15 para você ver a diferença. Leia. As 3 primeiras era feinha. As 3 últimas já vieram com botox, siliconizada. Aleluia. Vocês viram como a Bíblia é interessante? Põe a mão no ombro do seu irmão, fala bem alto assim, ó. Se você conseguisse ver o que Deus vai fazer com você, você daria o maior glória a Deus agora. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Olha como é interessante. Isso é para você ver que Deus não te restitui. Vamos falar bem alto? Deus não restitui. Olha aqui agora para você ver aí, ó. Leia lá para mim. Aqui está falando quando eles voltaram para fazer novamente o templo. Leia para mim lá 2 e 3. Leia bem alto. Quem? Agora, grita o 9 aí. O que é que diz o 9? Mais alto, leia de novo. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Existe uma glória nova, uma dimensão nova, algo novo na tua família. Amém? Pega o retrovisor aí, pega, olha para o retrovisor e fala bem alto assim para ele, fala assim, ó, miserável, hoje eu vou fazer um bota fora. O que você vai fazer hoje? Ó, no 3, você joga esse retrovisor no chão com toda a força e pisa em cima. E quando você estiver pisando em cima, você vai falar assim, ó, estas são as coisas que eu perdi, e Deus não vai me restituir, mas eu tenho certeza que está chegando coisas, uma unção nova na sua vida. Amém? Fala para o seu irmão, você vai cantar diferente. Pode falar para ele. Fala, você vai falar da Bíblia diferente. Fala aí. Fala, o teu relacionamento vai ser diferente. Quantos creem nisso aí? Fala glória a Deus.
Vamos ler? 1, 2, 3, todo mundo? 1, 2, 3. E pisa em cima aí. Olhar para onde? Olhar para onde? Olhar para onde? Olhar para onde? Aquela estátua que estava aqui hoje, você pode ter certeza que a glória do Senhor será manifestada na sua vida, maior do que a forma como Ele te usou uns tempos atrás. A forma de você ver o teu trabalho, Deus vai mudar e você vai ver de uma forma diferente. A tua família você vai ver de uma forma diferente, os teus amigos você vai ver de uma forma diferente, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração por vocês, junto com os obreiros também, que os obreiros vão orar. Deus falou com você? Falou? Mas eu quero aquela pessoa que está doente, não você que perdeu alguma coisa, às vezes você lembra, mas hoje, a igreja, os pastores, nós queremos orar por você, que você está doente, porque o diabo te prendeu no passado, e você fica muito envolvido com o passado, e isso está te deixando o quê? Sem dormir, sem comer, você perdeu alguém, e por você ter perdido alguém, você não consegue assimilar, você não consegue, você perdeu uma função que era boa, e hoje você está aí, não tem mais aquela função, você está incomodado. Sai do seu lugar, vem aqui que nós vamos orar por você. Pode sair, pode sair. Deus hoje vai fazer, pode sair, pode vir para cá, porque hoje Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Pode vir para cá, irmãos, pode vir. Não perca essa oportunidade não, gente, não perca não. E eu quero que os pastores, tá bom? Me ajude aqui, ó. Aqui isso, pode vir, gente, pode vir. Você perdeu um dinheiro, fica falando do dinheiro toda a vida. Você perdeu um filho, você está falando. É fácil perder um filho? Não é, gente, não é. Mas acontece que você não pode viver do passado. Deus tem coisa nova para você hoje. Amém? Amém? Pode vir para frente, isso mesmo, pode vir. Vocês que estão aqui na frente, eu quero que vocês façam uma conchinha assim, ó. Faz. Assim, ó. Ok? Faz uma conchinha. O que vocês vão fazer hoje? Vocês estão pensando nisso que vocês perderam faz tempo. Resolveram? Resolveu, irmão? Não resolveu. Não resolveu. Então o que vocês vão fazer aqui hoje? Ó, eu quero que vocês oram, tirando da sua alma e colocando aonde? Na conchinha. E eu quero que você fala para Jesus. Agora nessa oração, os obreiros vão ungir vocês, está vendo? É uma unção de ousadia para vocês ser curados desse passado. Amém, gente? Então eu quero que vocês hoje, a Bíblia diz assim, ó, lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Então você vai pegar essa ansiedade, essa é a sua doença do passado, e você vai falar assim, Jesus, isso aqui está me preocupando, e o Senhor sabe que isso aqui está me incomodando. Fala o que é, fala o que você perdeu, fala, e você vai colocar aí hoje. Amém? Irmãos, levantem as mãos, por favor. E eu quero que vocês fechem os olhos, toda a igreja, e ora, porque hoje Deus vai mudar a vida dessas famílias aqui na frente. Amém, gente? Amém? Então vocês, eu vou orar aqui e os irmãos vão ungir vocês. E eu quero que vocês façam essa oração. Amém? Vamos lá? Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque nós estamos aqui no melhor lugar, e o melhor lugar é na tua presença. Senhor, nós queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, traga nesta noite, Senhor, uma cura com o teu bálsamo e com o teu refrigério. Esses irmãos e essas irmãs chegaram aqui hoje, Senhor, em busca de uma palavra, ó Deus, querendo, Senhor, deixar para fora e deixar para lá esse passado que eles não conseguem esquecer. E hoje o Senhor nos deu uma palavra, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz esquecer, é o Senhor que traz coisas novas, e é o Senhor que vai fazer eles prosperarem.
e é na ousadia, no poder do nome de Jesus. Ó Deus, através dessa unção que os teus filhos estão recebendo nesta noite, nós profetizamos vida, vida, um novo tempo, uma nova unção, uma nova estação para essas vidas. Ó Deus, quando eles forem trabalhar, ó Deus, eu sei que o teu Espírito Santo vai voltar a dar novos projetos. Aquilo que eles aplicarem as mãos, o Senhor vai fazer crescer. Tira esse incômodo, tira essa perda, tira, Senhor, aquilo que não provém do Senhor, mas que hoje, acima de tudo, o teu nome seja glorificado. E nós profetizamos sobre a vida dos teus filhos um tempo, Senhor, de cura. Igreja, fala comigo assim, fala bem alto. Nós, como igreja, profetizamos sobre a vida dos nossos filhos. Manassés, que os nossos irmãos saiam daqui hoje cicatrizado, e eles não vão perder o sono, a fome, a paz por causa desse passado, mas a unção que quebra o jugo, quebrou agora, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Segura na mão aí, segura. Vocês que estão aqui na frente, com o pé assim, ó, o pé, abre um buraco aí, abre uma cova aí, abre uma cova pela fé aí, abre, vai abrindo, abre fundo, gente, não abre muito rasteirinho não. Aleluia. Já fizeram a cova? O lugar do passado é aonde? Na cova. Os seus problemas do passado têm que ser enterrados no cemitério. E a partir de hoje, presta atenção, para de ficar abrindo o caixão. Olha um para o outro aí, fala assim, ó, para de abrir o caixão. Fala para ele, fala. Porque a gente tem uma, ai Senhor, enterrei. Mas de vez em quando você vai lá, ai meu Deus. Então você vai falar assim, Jesus, fala bem alto, Jesus, hoje eu tomo uma atitude de fé. Estou enterrando essa minha perda, porque eu aprendi que o Senhor não vai restituir. E como eu não tenho dado lugar para o Senhor me dar coisas novas, essas coisas velhas estavam impedindo. Então, em nome de Jesus, eu enterro o meu passado agora. Joga aí e vai colocando terra em cima, e vai colocando terra em cima. Você fala, hoje Senhor, hoje eu saio daqui curado pelo poder do nome de Jesus. Dá um abraço aí entre vocês, dá um abraço e fala bem alto aí, ó, vai vir coisa nova. Pode falar, vai vir coisa nova, vai vir coisa nova. Pode voltar, amém? Quantos estão esperando um neto aí? Fala glória a Deus. Vai chegar neto na sua vida ou não vai? Presta atenção. O neto vai cuidar de você. O que é isso aí? O novo tempo, ministério, tua empresa, teu trabalho, tuas funções, é isso que Deus está falando aí. O que Ele vai te dar de novo é o que vai cuidar da sua família, do seu coração e da sua alma. Amém? Eu quero, pastor, que vocês orem por mim. Pastor, vem cá, eu quero ver. Irmãos, como ele falou, nós trouxemos aqui esses livros. É muito interessante, é muito prático. Eu tenho aqui um assunto que eu falei ontem sobre planejamento, gasto fixo, que eu gosto muito de falar sobre isso. Tem aqui um questionário, como é que você trata o seu dinheiro, só que eu só tenho acho que 15 lá agora. E eu tenho um pendrive com 40 mensagens, 40, que eu falo a respeito de negócios, de família, a gente fala de todos os assuntos, empresários, se você quiser abençoar o nosso ministério. Amém? E pastor, muito obrigado. Eu quero que você ore.
Senhor, nós te louvamos por esses 3 dias tão especiais. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu trouxeste o teu servo debaixo da plenitude das tuas bênçãos, Senhor. E ele as entregou com alegria e prazer. E nós as recebemos com júbilo, Senhor Deus. E nós queremos vivenciar esses novos ensinos, mudar a nossa história e partir mesmo para uma nova dimensão, para um tempo novo, para uma mentalidade nova, Senhor Deus. E agora, Senhor, põe sobre o teu servo uma bênção muito maior, muito mais graça, muito mais vida, muito mais fertilidade, muito mais saúde, Senhor. Que o Senhor lhe derrame muito mais do que aquilo que Ele tem trazido do Senhor para nós. Que a sua aljava continue cheia, cada vez mais cheia, Senhor. Haja fertilidade na sua casa, na sua igreja, na sua vida, no seu casamento, em tudo que Ele tem posto a mão, Senhor, haja muita fertilidade. Nós te agradecemos por este tempo tão especial e abençoamos o teu servo no nome de Jesus. E amém. A igreja aplauda o Senhor, a vida deste homem.